Boa noite, irmãos. Louvamos a Deus por esse dia, pelos privilégios que nós temos tido e por essa oportunidade. E, mais uma vez, estamos juntos estudando a Palavra do Senhor. Eu gostaria de deixar um abraço, como cada irmão, cada irmã, com todos os que nesse momento estão conosco nessa reunião. Eu gostaria de hoje estar iniciando, talvez, não sei se vai haver tempo, né? Mas eu gostaria de estar falando exatamente sobre 4 passos que são importantíssimos para a nossa edificação espiritual. E muito bom quando nós conhecemos o Senhor Jesus como nosso Salvador, quando temos a certeza absoluta de nossa salvação. E como pessoas salvas, nós temos uma vida espiritual, uma vida que começa exatamente quando cremos no Senhor Jesus e estará conosco com certeza por toda a eternidade. Mas durante esse tempo que o Senhor nos deixa aqui, então nós devemos procurar desenvolver essa vida espiritual, essa vida com Deus, e isso é importante para nós. Nós precisamos crescer, precisamos desenvolver. O nosso primeiro ponto hoje é reconhecer a autoridade das Escrituras. Parece simples, mas é uma realidade muito importante. Se nós não reconhecermos a autoridade das Escrituras, nós não vamos obedecê-las. Não obedecendo às Escrituras, não estamos obedecendo a Deus. Não estamos fazendo a vontade do Senhor. E dificilmente nós seremos, então, abençoados pelo Senhor. É preciso reconhecer a autoridade das Escrituras. Quando nós pensamos neste assunto, nós pensamos na grande quantidade de pessoas que professam crer no Senhor, mas que, no entanto, não reconhecem a autoridade das Escrituras. Nós devemos pensar um pouquinho agora, exatamente que as Escrituras Sagradas são inspiradas por Deus. E quando nós olhamos para 2 Timóteo 3:16, se quiser olhar, acho que é um texto bem conhecido. Lemos: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a educação na justiça. Observe bem, o texto foi colocado aí, e eu queria que você pensasse um pouquinho no que lemos aqui. Na tradução que eu acho mais correta, está escrito assim: toda a Escritura. Outras traduções, talvez sem perceber a importância do assunto, eles colocam toda a Escritura. E isso dá margem para a pessoa pensar que mesmo outras escrituras fora mesmo da Bíblia são inspiradas, ou que nem toda a Bíblia é inspirada. Mas essa tradução está dizendo: toda a Escritura é inspirada por Deus. Nós, de fato, toda a Bíblia é a palavra de Deus. A palavra inspirada quer dizer soprar dentro. E quando nós pensamos nesta palavra, nós entendemos que os homens santos que escreveram as Sagradas Escrituras não a escreveram de si próprios. Eles foram inspirados por Deus. Então, nós temos em nossa mão a nossa Bíblia, embora nós não temos
os originais, porque estamos usando traduções, mas mesmo assim dá para se perceber que, de fato, a Bíblia é a palavra de Deus. E isso é importante para nós. Chamando a sua atenção para a palavra, toda a Escritura é inspirada por Deus. Talvez você diga, mas que importância? Tem importância sim. Porque quando nós olhamos para o grande número de pessoas que professam ser crentes hoje, nós encontramos muitas pessoas, muitos grupos, que na verdade não creem que toda a Escritura é inspirada. Eu me lembro de um dia conversando com um senhor que 40 anos já estava ligado a um determinado grupo e nós começamos a conversar sobre os ensinos que o apóstolo Paulo passa em relação ao culto, em relação à posição da mulher, o uso do véu, e outras doutrinas que realmente são doutrinas básicas da Bíblia. E ele disse, olha, Paulo, ele escreveu muita coisa que não era inspirada. Na verdade, eram coisas dele, né? Então, aí ele negou a inspiração de toda a Escritura, na verdade, quando ele disse que muitos trechos da Bíblia que Paulo escreveu não são inspirados. Eu não sei se você pensa assim, mas se pensa, desiste disso, porque toda a palavra de Deus é inspirada e nós devemos reconhecer isso. Por que é importante nós reconhecermos a inspiração da palavra? Porque nós vamos ser usados por Deus para o ensino, a repreensão e a educação na justiça. E por isso eu queria que você pensasse também no que Paulo fala em 1 Timóteo 4 e 13. Ali em 1 Timóteo 4 e 13, o apóstolo Paulo fala para Timóteo, até que eu chegue, aplica-te. E aí ele faz uma colocação interessante, né? Observa lá, né? Até a minha chegada, aplica-te à leitura, exortação e ao ensino. Nós não podemos ensinar aquilo que nós não aprendemos. E nós não aprendemos se nós não lermos, não estudarmos. Por isso, Paulo fala, aplica-te à leitura, à exortação e ao ensino. Como eu vou exortar ou ensinar se eu não aprendi? Então, é preciso reconhecer que toda a Escritura é inspirada por Deus e se dedicar, então, à leitura, para que nós possamos ensinar corretamente a palavra de Deus, para que nós possamos usá-la para as repreensões que são necessárias e também para educar na justiça. A palavra de Deus é preciosa e nós podemos, então, aprender muito quando nós nos dedicamos à leitura. Quando olhamos para Apocalipse 1 e 3, eu mencionei outro dia, ali nós temos, então, no versículo 3, o Senhor dizendo, bem-aventurados aqueles que leem, bem-aventurados aqueles que ouvem, bem-aventurados aqueles que guardam. Então, observe bem, o Senhor está prometendo abençoar aqueles que leem a Bíblia, que leem as profecias da palavra. Ele está prometendo abençoar aos que ouvem. E claro que muitas pessoas no tempo de Paulo e até durante muitos séculos, né, houve muitos analfabetos. E até hoje ainda tem. Então, se a pessoa não pode ler, ela pode ouvir. A palavra de Deus está acessível a todas as pessoas, né? Podemos ler, podemos ouvir, né? E podemos entender claramente essa palavra do Senhor. Agora eu queria que nós observássemos, então, o que o Senhor nos passa através da própria palavra de Deus.
ele está mostrando para nós, através do que vamos ver, a importância da palavra de Deus, da revelação de Deus ao ser humano. Agora vamos pensar um pouquinho, né? Nada podemos acrescentar. Nós vamos observar agora Deuteronômio 4 e versículo 2. Nós vamos estar pensando exatamente nessa frase. Nada podemos acrescentar à palavra. Ela é completa. Ela é, de fato, perfeita em todos os sentidos. Não é verdade? Olha bem o que nós temos aqui na palavra de Deus, né? Muito importante. Nada acrescentareis à palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor vosso Deus, que eu os mando. Que coisa preciosa, não é? É muito bom quando nós podemos, então, olhar para a palavra e entender. Nada acrescentareis à palavra. Por que eu não posso acrescentar nada? Porque ela é perfeita. É a palavra de Deus, né? Toda palavra é inspirada. É a palavra de Deus. Então, eu não posso, não é que eu não devo, não posso acrescentar nada, né? É o que a palavra de Deus está mostrando para nós aqui, né? Ainda veja o capítulo 12 de Deuteronômio mesmo, e veja o verso 32, que também reforça o mesmo pensamento. Tudo o que eu te ordeno, observarás. Nada lhe acrescentarás, nem diminuirás. Deuteronômio 12, verso 32. Como é interessante, não é? Quando nós podemos olhar para a palavra e verificar isso. Tudo o que eu te ordeno, observarás. Ouviu? Não? É tudo o que Deus ordena, nós temos que observar. Nada lhe acrescentarás. Eu não tenho direito de acrescentar nada a essa palavra. Essa palavra de Deus, a Bíblia, ela é inspirada por Deus. Na verdade, não precisamos acrescentar mais nada. É muito precioso quando nós podemos, então, entender isso. Não é? Olha ainda Provérbios, capítulo 30, e veja os versos 5 e o verso 6, ainda dentro do mesmo pensamento. Toda a palavra de Deus é pura. Observe isso, como é interessante. Ela é escudo para os que nele confiam. Nada acrescentes às suas palavras, para que não te repreenda e sejas achado mentiroso. Eu queria que você notasse isso, né? Toda a palavra de Deus é pura, preciosa, é verdade, né? Não podemos acrescentar nada a ela. Mas nesse texto que nós lemos, tem algumas coisas. Por exemplo, ela é escudo. Quer dizer, ela nos protege. O escudo tem essa finalidade, proteger o soldado. E ela nos protege, sem dúvida. Observe também, nada acrescente às suas palavras, para que não te repreendas e seja achado mentiroso. Acrescentar a palavra é uma desobediência ao Senhor, aos seus ensinos, aos seus mandamentos. E quando nós desobedecemos a palavra, nós somos passíveis de repreensão. Na verdade, não é bom. Então a gente fica pensando, hoje, muitos que se denominam cristãos, não sei, problema deles, não é? Mas eles acrescentam a palavra, não é? Nós sabemos que a palavra de Deus é completa em si. Quando você vai para Apocalipse 22, você vai ver que o Senhor proíbe, né, também acrescentar, nós vamos ver isso. Mas é interessante, a gente pensa na pessoa, por exemplo, que sobe lá no púlpito
e de repente ele fala, o Senhor me revelou isso, e foge realmente do que está na própria palavra. Ele está tentando acrescentar alguma coisa àquilo que Deus já nos mostrou. Então, nós não podemos aceitar essa coisa de revelação, porque parte para esse lado de um acrescento à palavra do Senhor. Então, nós precisamos, sem dúvida, ter muito cuidado com isso, não é? Muito cuidado. A palavra de Deus é completa. Quem nos deu foi o Senhor. E, sem dúvida, não há falha alguma na palavra dele. Agora, se nós não podemos acrescentar nada, também o próximo ponto a considerar é nada podemos diminuir. Observe bem, né? Eu queria que nós lêssemos agora Apocalipse 22, 18 e 19, né? Note bem o que temos aqui. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa, das coisas que se acham nelas escritas neste livro. Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico. Se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. Apocalipse 22, 18 e 19. Aí você diz, mas é forte isso, né? Sim, é claro. É forte mesmo. Porque o Senhor está fechando, né? Como nós dizemos, com chave de ouro, a profecia. E nós estamos, então, observando que não podemos tirar nada, não podemos acrescentar nada, porque a palavra é perfeita, é completa, é real, né? Então é muito importante, nós temos que cuidar dos nossos pensamentos, nossas palavras, nossas ações, para não cometer esses erros, né, em relação à palavra do Senhor. Não podemos acrescentar, mas também não podemos diminuir, não podemos tirar nada do que está escrito na palavra, né? É muito bom. Quando eu leio esses versículos de Apocalipse, então eu vejo uma obra concluída, que é a palavra do Senhor, né? Nós temos ela em nossa mão, podemos desfrutar dessa palavra, porque de fato é totalmente inspirada pelo nosso Deus. Isso é precioso, não é? Precioso. Agora vamos observar alguns pontos que também estão ligados à própria palavra e à nossa atitude para com ela. Primeiro, a palavra de Deus é viva. Olha para Hebreus 4 e o verso 12. É um texto que a gente decorava muito na escola dominical. Eu tive a felicidade de viver numa igreja onde os textos da escola dominical eram decorados por todos nós, desde que éramos crianças. Esse era um dos textos, né, que ficou de fato na nossa mente. A palavra de Deus, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Eu queria que você notasse essa frase aqui, é viva e eficaz. É uma descrição do que a palavra de Deus é. A palavra de Deus é viva. É uma semente viva, não é? Às vezes nós pegamos uma semente de qualquer fruta, né? E nós olhamos, é só uma semente e pensamos que virtude tem aí, né? Mas quando nós colocamos essa semente na terra, nós vamos descobrir que essa semente tem vida nela. E agora ela brota e nasce aquela planta, cresce, fica bonita, a gente aprecia, admira, na verdade, porque a semente tem vida.
ela é viva, né? As palavras nossas, irmãos, não são assim. Mas a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, não é? E nós aprendemos do apóstolo Pedro, no capítulo 1, que a palavra de Deus é uma semente incorruptível, é uma semente que produz em nós uma nova vida. E nós louvamos a Deus por essa verdade. E eu sempre penso nisso quando nós vamos pregar o Evangelho, quando nós vamos falar com as pessoas a respeito de Cristo. Nós sempre devemos usar a palavra do Senhor, não somente a nossa, né? Às vezes nós achamos que o nosso argumento é que convence a pessoa. Nosso argumento é argumento nosso. Mas a palavra viva é a palavra de Deus. Essa palavra que Deus enviou, que está à nossa mão e que deve estar no nosso coração. É interessante. Então, essa palavra precisa ser usada. Nós temos que jogar ela no coração das pessoas, porque é ela que é viva. Não somente é viva, mas ela é eficaz, não é? Ela é eficaz e nós não podemos esquecer de forma alguma disso, não é? Se eu jogar a palavra, vai haver resultado. O meu argumento não é muito importante, não, né? A não ser que eu esteja só tentando, de alguma forma, fazer com que a pessoa entenda a palavra. Porque se ele não entender, conforme Mateus 13, Satanás vai tirar a palavra do coração dele. Ele precisa entender e eu preciso lembrar disso, né? É muito importante isso. Eu não sei se você leu, mas há alguns anos veio uma divulgação na revista ID. Eu não me lembro bem agora se é na ID ou na revista da Escola Dominical. Pode ser uma das duas, né? A gente vai ficando maduro e começa a não lembrar tudo direitinho. Mas tinha um casal de missionários que eles fundaram muitas igrejas. Mas eles nunca pregavam assim na casa da pessoa, eles chegavam e liam a Bíblia, oravam com a família. Não explicavam nada da Bíblia, só fazia leitura, orava e ia embora. E muita gente se converteu. Eles fundaram igrejas assim. Por isso, eu sempre digo, nosso argumento não é tão importante, não. O importante é essa palavra. Essa palavra que é viva. E nós não podemos tentar evangelizar uma pessoa sem nos jogar no coração dele essa semente. Nós precisamos entender isso, né? A palavra de Deus é viva e eficaz, não é verdade? E aí você continua olhando e você vai ver outras coisas que a palavra de Deus faz aqui nesse versículo de Hebreus 4:12, que é tão importante para nós, não é verdade? Bem, nós temos que continuar e eu vou deixar para nós continuarmos na próxima quinta-feira, se Deus permitir, se nós estivermos ainda, né, vivos até lá, nós não sabemos. Também o Senhor Jesus Cristo pode chegar, né? E se ele chegar, nós vamos subir alegremente da glória, vamos estar no paraíso com o nosso Senhor. Depois nós vamos continuar e vamos pensar em outros aspectos, como prontidão para ouvir, quem tem ouvidos para ouvir, né? E vamos então pensar também em mais dois pontos que nós temos aqui na palavra para nós considerarmos sobre o assunto de pontos importantes para a nossa edificação. Espero que entendeu. Se você teve qualquer dúvida, pode me escrever, né? Pelo WhatsApp, 996295679. 9295679. Ou pelo e-mail, né? Aitrinque.gmail, também, aitrinque@gmail.com. Nós estamos sempre às ordens. Que o Senhor Deus abençoe a todos os nossos irmãos e suas famílias. Amém.